Desde que a internet começou, compartilhar e ver imagens se tornou parte importante da experiência online, variando desde a utilização para pesquisa e aprendizado até recursos de humor ou de sensações diversas, como sustos. Porém, existem algumas imagens que simplesmente não sabemos de onde vêm, o que significam ou até mesmo quem as criou e como fez isso. No vídeo de hoje, veremos algumas explicações de algumas imagens que circulam por aí. Traduzido para noite passada eu fiz algo com sua irmã, este template de meme se popularizou utilizando uma imagem do James Bond de um hambúrguer, o que causou muita confusão em quem viu o meme, possivelmente buscando sentido na imagem. De acordo com o Know Your Meme, que é um site gringo dedicado a explicar memes, essa imagem surgiu no 4chan em 2013, com uma pessoa justamente postando ela e tentando entender o sentido, seguido de outro post, que adotava uma linguagem mais provocativa, buscando ofender quem viesse a ler, como se a imagem tivesse algum significado ofensivo, sendo apenas em 2014 que alguém forneceu uma possível explicação do que seria a imagem. De acordo com o usuário, a ideia do meme seria que o James Bond de Pierce Brosnan seria o sexto Bond, e que o lanche seria o nono do menu do McDonald's. Ou seja, noite passada eu fiz um 69 com a sua irmã. Algo bem específico para dizer o mínimo. Explicação que sequer faz sentido, já que o Pierce Brosnan foi o quinto Bond e não o sexto, e o menu do McDonald's não é o mesmo de país para país. Mais tarde, em 2014, outro usuário respondeu que o real significado seria um trocadilho em inglês com o nome do ator, somado ao lanche de uma cadeia específica de fast food, a In and Out, retomando novamente uma piada de duplo sentido. Por fim, a última explicação dada seria de que o agente secreto significaria algo silencioso, e o hambúrguer de um tipo específico chamado de Pounder Burger, que conhecemos aqui como lanche quarteirão do McDonald's. Novamente um trocadilho que só faz sentido no idioma original. Essa imagem então passou a evoluir, contando com uma versão trazendo um cachorro quente e aquele austríaco do catavento, além de uma versão com um cachorro e uma foto editada do ator Samuel L. Jackson, mas nenhuma tendo grande sentido, passando muito por uma piada da internet e um shitpost bobo. E.T., aquele filme dos anos 80, entra uma seleta lista de coisas antigas que eu não vejo sentido, junto de outras produções autentistas que a galera da época parece adorar, como os filmes Caça-Fantasmas e Curtindo a Vida Doidado, seja por nostalgia, seja por algum recurso de roteiro e produção que não seja tão apelativo à galera mais jovem, ao contrário, por exemplo, de músicas da época e jogos antigos, que ainda conseguem ter muito apelo das pessoas. Porém, se tem algo desse filme que nunca saiu da minha cabeça, é uma imagem bizarra que a galera costumava compartilhar em blogs e páginas de humor, como A Negão e Não Salvo, a paródia adulta de E.T. Imagino que ninguém foi muito longe nessa coisa, mas para minha sanidade mental e para benefício de escrever o roteiro, felizmente foram. De acordo com essa review que eu li no site A Very Strange Place, a paródia foi produzida em 1996 na Espanha, saindo com um título em alemão por algum motivo, com o filme começando com o narrador perguntando ao tal ET se ele quer saber as coisas que acontecem na Terra, com o ET dizendo que sim e sendo mandado para uma Espanha da era vitoriana, com o casal tomando chá e que logo parte para a ação, com a descrição da pessoa que fez a review dizendo que tudo parece bem falso e obviamente encenado. Voltando para a imagem em si, descobri que ela foi popularizada numa stream do Vinesauce, como mostra esse post no Reddit, e que mais pessoas assistiram essa coisa, espero eu que apenas por curiosidade mórbida, mostrando que não existem limites para produções, sejam elas adultas ou não. De qualquer forma, acho excelente que eu tenha conseguido dar algum sentido para essa imagem, que vi uma vez e nunca mais saiu dos meus pesadelos. A galera mais velha que chegou na internet na época dos discadores e dos modem pendrive, com certeza se deve lembrar dessa imagem da menina no corredor, que assustou muita gente e que foi pauta até daqueles programas sensacionalistas de televisão, trazendo consigo uma história de medo e pânico com a capacidade de assustar e chocar quem era mais fraco das ideias. De acordo com a história clássica, a imagem teria sido capturada em um hospital na Indonésia,
sendo apenas quando o fotógrafo revelou os negativos que o tal fantasma teria aparecido, junto daquela pegada de que não se pode encarar a imagem, pois algo horrível aconteceria. E eram outros tempos, você não entenderia as pessoas terem medo dessas histórias. O que ficou obscuro por anos foi a real origem dessa imagem, pois de algum lugar ela precisaria ter vindo. O lendário site E-Farsas chegou a fazer um post lá no longínquo ano de 2002 sobre a imagem, mas sendo apenas em 2021 que a sua origem foi finalmente descoberta. Um livro coreano de realidade aumentada, daqueles que você precisava de um óculos 3D, lançado em 1993, de nome Super Horror Experience, dedicado a trazer imagens e histórias desse tipo para assustar, com uma imersão maior por conta dos óculos e da possibilidade de ver as imagens assustadoras serem reveladas na sua frente, encerrando assim um dos maiores mistérios que as pessoas que viram a internet se popularizar tinham na cabeça. Confesso que eu só lembrei dessa imagem por causa do vídeo que o Gema Please fez anos atrás sobre o GTA São Paulo, onde essa imagem aparecia como easter egg, depois daquele tempo em que screamers deixaram de ser tão populares assim. Se você é curtidor da ETlândia, com certeza já deve ter visto esse meme. Um quadrinho básico em duas partes, retratando uma situação comum que muitas pessoas passaram. Obter a gnose, transcender a matéria, adorar carregar livros e simplesmente romper o tecido do espaço-tempo. Mas qual a origem dessa imagem e principalmente qual o seu sentido original? Tudo começou em 2011, quando o artista Alex Artwork postou o original, trazendo um contexto de um garoto nerd vendo seu interesse amoroso preferir um cara gangster ao invés dele, se lamentando que as mulheres sempre fazem escolhas ruins. Anos depois, ele reencontra essa mesma pessoa, que agora é uma mãe solteira e se oferece ao cara, rico e bem na vida, apenas para ele mandar ela pra puta que pariu. Esse meme ganhou muita popularidade inicialmente em seu sentido original, pois se trata de uma situação que, aparentemente, muitas pessoas passam. Reencontrar pessoas do tempo da escola, que eram muito destacadas, em situações muito inferiores às que elas estão agora, sendo compartilhada a exaustão bem antes do povo Red Pill surgir. Porém, a partir de 2017, quando esse humor passou a se alinhar mais para o lado boomer, a imagem ganhou outro sentido, sendo utilizado para todo e qualquer tipo de montagem, surgindo Reddits dedicados a arquivar as diferentes edições e se tornando parte da nova cultura da internet. Pegar algo e explorar em suas profundas camadas, tirando tudo que aquilo pode produzir em termos de humor. Então eu reuni algumas das melhores versões para fechar esse tópico, retirado do subreddit dedicado a esse meme. ASDFGHJKLN